Olá, Psi, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa semana da TCC, a segunda semana da TCC. A primeira foi tão especial, foi tão legal, mais de 300 Psis participando, que ficou com gostinho de quero mais. Então, estou aqui com vocês na nossa segunda semana da TCC, segundo evento desse ano. E eu quero que você aproveite ao máximo. Então, tenta separar um tempinho aí para assistir a aula. Vai para os grupos no WhatsApp, porque por lá eu posso enviar o material de apoio aqui das aulas para vocês. E preparei com muito carinho. Preparei pensando assim, o que que eu tinha como dúvida nesse assunto, assim que eu comecei a me aprofundar mais, porque provavelmente pode ser que você tenha alguma dúvida semelhante. Então, as aulas aqui não são aquelas aulas de conteúdo motivacional, não, é conteúdo para prática mesmo, para te ajudar a se sentir um pouco mais segura, um pouco mais confiante na prática clínica, tá bom? Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula da semana do TCC e já aproveita, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva para me ajudar, dá um like aí no vídeo, deixa aqui nos comentários também o que que você achou, tá bom? Vamos parar de conversa agora e vamos para a aula. Vou colocar aqui maior na tela. Então, Psi, nós temos aí o novo livro da Judith Beck e uma coisa que ela focou e reforçou bastante ao longo dos capítulos é sobre a terapia cognitiva orientada à recuperação. Então, por isso, eu escolhi esse como tema da nossa aula de hoje. Era um tema que para mim também era um pouco nebuloso, e aí eu precisei aprofundar, buscar alguns artigos, alguns conteúdos, me aprofundar no novo livro da terceira edição também. Eu espero que essa aula te ajude a entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Queria saber o seguinte, quando o assunto é terapia cognitiva orientada à recuperação, qual desses 4 memes aí que te representa? A Nazaré confusa, não tenho nem ideia do que você está falando, Natália, nunca ouvi falar disso. O 2, que é no estilo Zeca Pagodinho. Já até ouvi, só ouço falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ou se você está ali no 3, não, já ouvi falar, já estou sabendo um pouquinho, já busquei entender, mas ainda não me sinto muito segura com isso na prática. O 4 já é para quem conseguiu se aprofundar nesse conteúdo, já está usando na prática clínica. Deixa aí nos comentários para eu saber qual desses memes te representa. E aí, vê se até o final da aula vai te despertar alguma coisa diferente, vai te dar o desejo de se aprofundar um pouquinho mais também nesse conteúdo. Eu confesso que eu estava ali no 1 igual a Nazaré, confusa, sem saber que termo é esse. Qual que vai ser a pauta desse nosso encontro, então? Primeiro, vou abordar um pouquinho sobre o livro, Teoria e Prática, terceira edição, só pincelar mesmo aí para vocês. Depois, vamos entrar de fato no tema da aula de hoje. E, para finalizar, vou citar um princípio da TCC que está relacionado com o nosso tema, tá bom? Esse é o novo livro, né? A terceira edição, veio com algumas alterações, mas o que que é importante? Porque a gente fica um pouco desesperada, né? Nossa, será que tem muita mudança? Eu preciso me atualizar. A base, a essência da TCC, gente, continua a mesma, continua sendo a nossa querida e amada terapia cognitivo-comportamental. Só que a gente te traz várias atualizações importantíssimas, de acordo com os estudos aí dos pesquisadores do Instituto Beck ao longo dos últimos anos. E aí pode ser que você ficou extremamente com raiva na hora que surgiu esse livro em 2021, pensando, Judite, eu acabei de comprar a segunda edição. Eu acabei de ler, acabei de me sentir segura, de me acostumar com o conteúdo da segunda edição. E aí vem a Judite e lança a terceira edição. Deixa a gente aí pensando, nossa, agora eu vou ter que começar do zero de novo, mas eu tô aqui para te tranquilizar um pouco. Claro que tem várias alterações, mas realmente essa essência continua a mesma. Respeite seu tempo, vá com calma, porque às vezes a gente compra o livro e já quer ler o livro inteiro, já quer sair aplicando tudo, quer dominar todas as atualizações. A gente tem que ir com calma, um passo de cada vez, respeitando o nosso ritmo, né?
Então vamos lá, o que é essa tal terapia cognitiva orientada para recuperação? Esse movimento da recuperação, ele foi iniciado, na verdade, como uma abordagem que era alternativa ao modelo médico para indivíduos diagnosticados com uma condição de saúde mental grave. Então, pacientes que estavam ali como aqueles casos difíceis, sabe? E extremamente graves. Começou a utilizar esse movimento do que a gente chama de recuperação e começaram a perceber, a identificar nas pesquisas que tinha um efeito bem interessante. Desse modo, os pesquisadores aí do Instituto Beck, eles seguem aprimorando cada vez mais a terapia cognitiva orientada para a recuperação para indivíduos diagnosticados não só com condições graves, mas para uma ampla gama de condições, como depressão e ansiedade, por exemplo. O que é essa orientação para recuperação, então? A gente vai se orientar em relação às aspirações dos clientes para o futuro e os passos que eles desejam dar a cada semana, no sentido de recuperar isso de alguma forma. Então, vamos lá para entender melhor. Na TCC tradicional, a gente costuma fazer o quê? Falar sobre os problemas que já surgiram, sobre crises que o paciente já enfrentou, e a gente usa as técnicas da TCC para abordar esses problemas que passaram na última semana ou nos últimos anos, o que são os maiores incômodos aí do paciente que levaram ele até a terapia. Na terapia cognitiva orientada para essa recuperação, tratamento orientado para recuperação, nós focamos nessas aspirações para entender como ajudar o paciente a cada semana a ir conquistando os seus objetivos, indo em direção a seus objetivos não só da terapia, mas objetivos de vida, objetivos bem amplos. E o que seriam essas aspirações aí? São esses desejos para o futuro, o que esse paciente anseia, o que ele gostaria de alcançar, como que ele deseja que a vida dele fosse dali para frente. Então, as técnicas habituais da TCC são usadas para superar os desafios ou os obstáculos que os clientes vão enfrentar para dar esses passos. Quais passos? Os passos em direção ao alcance dos objetivos, ao alcance dessas aspirações, do que o paciente deseja para o futuro. Ou seja, uma orientação para frente, tá vendo? É na aspiração dos desafios que podem vir na próxima semana, dos obstáculos que esse paciente já imagina que vai enfrentar. Então, olha só, ela começou esse movimento da recuperação, que não era uma terapia cognitiva orientada para recuperação de fato, era um movimento, começou ali como uma abordagem para tentar lidar com pacientes graves, e o Instituto Beck começou a aprimorar isso dentro da TCC, para a gente usar com vários pacientes. Vamos pensar o seguinte, por que é tão importante esses dois pontos que eu falei nesse slide aqui, que a Judite traz para a gente? A parte teórica aqui, gente, esses conteúdos aqui estão todos no livro, tá? Por que é tão importante a gente focar nessas aspirações e nos objetivos do paciente, em conjunto também com pontos fortes, com as qualidades dos pacientes? Vamos pensar o seguinte, um paciente que tem aí uma baixa tolerância à ansiedade. Então, é um paciente que não tolera as sensações da ansiedade, não tolera se sentir ansioso. Isso pode ser baixa tolerância a qualquer outra coisa. Coloquei aqui ansiedade para ficar fácil de entender. Esse paciente tem ali uma baixa tolerância à ansiedade, mais experiências anteriores ruins relacionadas a se sentir ansioso, sentir ansiosa, mais uma visão negativa de si, de se ver como vulnerável, como alguém que não vai conseguir lidar com aquilo ali, como alguém fraco, frágil, ou uma só dessas opções, né? Mas uma falta de perspectiva em relação ao futuro. Então não tem uma motivação. Não sentir esses incômodos que eu estou sentindo seria uma motivação. Não é uma motivação suficiente para a mudança, porque esse paciente tem baixa tolerância à ansiedade. Então, por mais que seja incômodo continuar do jeito que ele está, que provavelmente está ali no caminho de evitação para tentar não sentir ansiedade, só a motivação para não sentir esses incômodos, ela não vai ser suficiente, porque ele vai trocar o incômodo de tentar evitar, de sair desse comportamento de evitação, de fuga de situações, de fuga da ansiedade, para experimentar isso,
de uma forma intensa, só que ele tem baixa tolerância. Então, isso tudo junto acaba provocando o quê? Dificuldade de colocar em ação as tarefas, as estratégias. E aí, para a gente conseguir fazer com que o paciente coloque em ação as nossas tarefas de casa, os planos de ação, é importante que eu ajude o paciente a melhorar essa visão de si, a ter uma perspectiva sobre o futuro e a entender que ele consegue sim, um passo por vez e tolerando a ansiedade. E que isso vai ser importante, apesar dessas experiências ruins anteriores, porque é isso que vai ajudá-lo a alcançar o quê? As aspirações, os objetivos, os sonhos que ele tem de vida. Então, por isso que o movimento orientado para essa recuperação, ele é importante porque ajuda a gente a lidar com essa soma aqui dessa equação. Então, ajuda o paciente a ter uma visão melhor de si, a gente vai sempre reforçar o positivo ali, de uma forma genuína, que fique claro, ajuda o paciente a entender qual perspectiva que ele quer para o futuro, que é possível sim um futuro melhor e que esse futuro ele será mais benéfico para a saúde do paciente do que o que ele está vivendo agora, para de fato conseguir sair da evitação, da fuga, dos padrões disfuncionais que ele está apresentando. E aí, pouco a pouco, o paciente vai entender que ele precisa ali aceitar as emoções, se expor a essas novas situações, porque é só assim que vai aumentar a tolerância às emoções, à ansiedade, e só assim que vai perceber que, opa, eu consigo superar. Um passo de cada vez e melhorando essa tolerância. E, consequentemente, vai ficar mais fácil de colocar em ação. Então, essa orientação para valores, aspirações e qualidades ali, pontos fortes do paciente, nem qualidades, pontos fortes é um termo melhor, que é usado no livro. Esses pontos são importantes justamente para a gente conseguir lidar melhor com essa equação aqui, tá bom? Mas a gente consegue perceber isso na prática já, quando a gente, na TCC tradicional mesmo, se a gente pede para o paciente fazer algum experimento comportamental ou dar algum plano de ação, alguma tarefa de casa que a gente não explica com clareza, que a gente não treina em sessão com o paciente, a sensação é essa, ó, que sem preparo, a gente quer se esconder, a gente não quer fazer, não quer colocar em prática. Mas com preparo, quando a dificuldade pensa que vai me derrubar, quando a dificuldade pensa que vai me derrubar, mas eu tô firmão na base. Então é aquele meme de uma menininha que quase cai, mas ela vai, se segura e levanta. Que é quando a vida tenta me derrubar, mas eu tô em terapia. Então, esse foco na recuperação é um pouco nesse sentido. A gente vai pensar o que vem daqui para frente, quais serão os possíveis obstáculos dessa próxima semana, os possíveis desafios para preparar o paciente para esses desafios. Pensa em você, Psi. Alguma vez que você teve algo novo, algum atendimento novo, se você vai sem preparo, você fica muito mais tensa, você quer se esconder a experiência ruim. Se você vai preparada para isso, sentindo que você tem as estratégias certas para lidar com esse problema, ou que você é capaz, ou que você entende a importância para as suas aspirações de enfrentar aquela situação ali, fica muito mais fácil. Então, essa orientação para recuperação, ela traz como se fosse esse preparo para lidar com os desafios. Essa modalidade, então, acrescenta uma ênfase na formulação cognitiva das crenças adaptativas. A gente não vai focar só nas crenças disfuncionais, nós vamos trabalhar também as crenças adaptativas, as crenças saudáveis aí dos nossos pacientes e estratégias comportamentais que eles já utilizam ou que a gente percebe que são mais fáceis para eles começarem a utilizar. Estratégias comportamentais adaptativas também. E, além disso, a gente também vai focar nos fatores que mantêm um humor positivo. Então, desde a avaliação, desde as primeiras sessões, a gente vai tentar identificar crenças adaptativas, estratégias comportamentais adaptativas e fatores que mantêm um humor positivo, que ajuda o paciente a se sentir um pouco melhor e a experimentar emoções positivas. No lugar de enfatizar os sintomas e a psicopatologia em si, essa modalidade ela enfatiza também os pontos fortes, as qualidades pessoais,
as habilidades e os recursos dos clientes. Natália do céu, então quer dizer que ignora a psicopatologia? Não. Aí, às vezes bate até aquele desespero, né? Mas eu tô aqui fazendo um curso sobre isso, eu tô aqui estudando super sobre isso. Não. Psicopatologia e sintomas continuam sendo tão importantes quanto antes. Mas a questão é que durante a sessão, durante o tratamento, os pesquisadores perceberam que enfatizar pontos fortes, qualidades, habilidades e recursos era mais saudável para o humor do paciente, para a mudança, do que ficar focando nos sintomas, na psicopatologia em si. Então, aqui, ó, esses pontos são muito importantes para a gente lembrar daqui para frente de sempre ter o foco para isso nas sessões. Pontos fortes, qualidades pessoais, habilidades e recursos. Justamente por causa dessa equação aqui. A gente tendo foco nessas coisas vai facilitar a colocar o plano de ação para mudar, para fazer algo diferente ali, para o paciente se sentir melhor de fato, para ele conseguir perceber mudanças na vida dele. Então, a Judite, ela investigou e conceitualizou as aspirações e valores do paciente APE. Então, é o novo paciente, não é mais, né, a nossa famosa e querida Sally, para planejar o tratamento. O que foi encontrado no caso desse paciente dela? A família era muito importante para ele. Apesar da profunda depressão que esse paciente tinha, ele estava disposto a se esforçar para aumentar sua interação. Olha que ponto forte, importante, que é um ponto forte e uma aspiração ao mesmo tempo. Ele estava deprimido, mas a família era um valor muito importante aí. E por ser um valor importante, uma das aspirações dele era aumentar o contato, a interação com a família. Mas ele tinha diversas dificuldades. Então, o que a Judith faz ao longo do tratamento? Ela foca nisso. Ela foca nesse valor importante e foca em auxiliá-lo a alcançar essa aspiração com esse olhar para o positivo. E aí foram definidas muitas atividades potencialmente gratificantes, prazerosas, ou então que dê uma sensação de capacidade, de habilidade, para o paciente realizar entre as sessões. Segundo ela, o nosso papel orientado para a recuperação é de auxiliar o paciente a tirar conclusões positivas sobre essas experiências. Então, além disso, a cada sessão a gente tenta compreender com o paciente o que teve de conclusão positiva ali, o que teve de crescimento, de aprendizado com aquela experiência. A gente auxilia também o paciente a cultivar cognições e memórias positivas. Gente, não é a positividade tóxica, tá? Não é aquele tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não. É realmente trocar esse olhar e cultivar pensamentos que estejam associados a possibilidades, às habilidades que possui, a lembranças positivas também, e não tanto focar só em quais pensamentos negativos estão surgindo. A gente ajuda também com a própria relação terapêutica, usando essa relação e uma variedade de técnicas para fortalecer uma crença nuclear adaptativa sobre si mesmo e ajudando o paciente a experimentar emoções positivas dentro e fora da sessão. Porque para ele se sentir melhor, ele precisa expressar, ele precisa experimentar, emoções positivas. A ativação comportamental ela entra bastante aí no sentido de ajudar o paciente a experimentar atividades prazerosas ou que ele se sinta ali de alguma forma útil e capaz, né? Então, resumindo, após a avaliação, a Judith Beck abordou e esclareceu os valores, o que é importante para o paciente, as aspirações, então desejos, como que o paciente gostaria de viver e os sonhos. E o tratamento durou 18 sessões realizadas ao longo de 8 meses. Teve foco no presente, como foram os últimos dias, mas igualmente sobre objetivos e comportamentos da próxima semana. Então, olha só, é o que a gente sempre vai fazer. Não só após a avaliação, na verdade é desde a avaliação, a gente vai observar valores do paciente,
Então, o que é importante para ele, quais as aspirações dele, a gente vai deixar claro para o paciente isso, porque às vezes o paciente fala para a gente percebe tudo isso, mas ele não conseguiu organizar tão bem, que aquilo ali são valores, são aspirações, são sonhos, então a gente identifica e ajuda o paciente a perceber isso também. A gente vai sim abordar sobre como foram os últimos dias, a semana anterior, mas a gente vai ter um foco grande também nos objetivos e comportamentos da próxima semana. Focado em quê? No paciente conseguir realizar as aspirações, os desejos, os objetivos, seguindo, tendo como base os valores, o que é verdadeiramente importante. Então, isso é legal, porque as tarefas de casa reforça ainda mais o quanto que o plano de ação, as tarefas de casa são individuais e são feitas especialmente, são elaboradas, escolhidas especialmente para aquele paciente, porque vai ter como base os valores do paciente, o que é importante para ele. Então, a gente vai parar e pensar assim, quais são os valores desse paciente? O que é verdadeiramente importante para ele? A partir desses valores, quais são os objetivos dele? Então, se essas coisas são importantes, que os objetivos que ele tem em relação a esses valores? E aí, como que nós vamos, sessão a sessão, caminhar um passo de cada vez para chegar mais próximo e realizar essas aspirações? Então, vamos pensar aqui. O paciente tem ali essa baixa tolerância à ansiedade e está indo sempre na evitação, na fuga. Quando é realizado uma proposta de plano de ação alinhada com as aspirações, a probabilidade do paciente aderir e experimentar emoções positivas com esse plano de ação, com essa tarefa de casa, a probabilidade é muito maior. Por quê? Porque esses valores e aspirações motivam, fortalecem e dão sentido. Dão sentido não só para a tarefa de casa, dão sentido para a vida do paciente, dão sentido para a mudança, do porquê que vale, às vezes, experimentar um pouco de ansiedade ali, porquê que vale mudar, porquê que vale todo o esforço da terapia, porque está alinhado com essas aspirações. Então, para a gente ver o quanto que isso é forte aí nesse novo livro e nessa tendência da terapia cognitivo-comportamental para os próximos anos, a Judith Peck adicionou esse novo princípio, que a TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada para os objetivos. Então, na sessão inicial, a gente tem que perguntar para os pacientes sobre os valores, o que é realmente importante, sobre as aspirações, como que eles querem ser, como que eles querem que a vida seja, e os objetivos específicos para o tratamento, o que eles desejam obter como resultado da terapia. Então, de fato, a TCC agora é, sim, sempre foi, na verdade, mas agora isso está mais claro para a gente, mais visível e fica mais fácil da gente orientar nossa prática. É baseada em valores, orientada para os objetivos e focada no positivo. Eu acho que eu não coloquei esse princípio da TCC em específico, mas um dos princípios também, quer ver, que se não me engano não estava no livro anterior, é o seguinte, será que eu vou achar rápido? Fiquei com vontade de mostrar aqui para vocês. Achei, ó. Quer ver? Aqui, ó. A Judith, ela coloca assim, princípio número 5, a TCC enfatiza o positivo. Pesquisas recentes demonstram a importância de enfatizar a emoção e a cognição positivas no tratamento da depressão. Você ajuda os clientes ativamente a trabalharem no cultivo de estados de humor e pensamentos positivos. Isso também é muito importante para inspirar esperança. Então, esse enfatizar o positivo é para ajudar o paciente a ter realmente esse outro olhar na prática. O que a gente tem que tomar cuidado no dia a dia é para não levar isso para um lado de positividade tóxica, tá bom? Vamos ver como é que ela conseguiu observar aí do paciente. Ser responsável, competente, produtivo e útil para os outros eram valores importantes para ele. Ele almejava ter uma vida melhor, recuperar seu sentimento de otimismo e bem-estar e se sentir no controle. Seus objetivos específicos incluíam ser um pai e avô melhor e conseguir um bom emprego.
Mas pensamentos como, eu sou um fracasso e jamais vou conseguir um emprego, eram obstáculos. Eles construíam para a sua evitação, eles contribuíam para a sua evitação dos passos que precisava dar para atingir seus objetivos. Então, olha só, ele tinha várias aspirações aí. Ele queria ter uma vida melhor, ele queria estar mais próximo da família, mas esses pensamentos de ser um fracasso, de que nunca vai conseguir um emprego, era o que estava impedindo. No lugar de ter um foco voltado para esses pensamentos negativos, a gente vai trabalhar eles sim, mas o foco vai ser nessas aspirações, no que esse paciente deseja e no que ele tem de ponto forte, para a gente já usar aí de ponto de partida para alcançar isso. Então, na primeira sessão, quais são principais alterações aí? Já na primeira sessão com o paciente, a gente tem esse foco nas aspirações e valores, a gente pergunta diretamente sobre isso. E, não, isso aqui não é nem uma alteração da primeira sessão, é do livro. O termo tarefa de casa é chamado agora de plano de ação. Só que o que acontece? Na teoria, dá a sensação de, nossa, não, tá tudo lindo, legal demais, maravilhoso. Na prática, às vezes a gente fica igual a segunda imagem ali, né? A gente fica um pouco bugada. E aí, o que eu faço agora, né? Então, eu trouxe um pouquinho aqui algumas dicas que podem te ajudar, que são embasadas no que a Judith traz também no livro. Essa orientação para recuperação faz com que a gente tenha uma tendência a sempre começar, então, as sessões pelo positivo, fazendo uma pergunta ou várias perguntas que direcionem dessa forma, para a gente ajudar o paciente a trocar esse foco do olhar. Então, se a gente tem uma tendência a sempre focar nas situações negativas, em sessão a gente reforça isso, o paciente vai continuar observando a semana inteira coisas negativas para contar e ficar com atenção seletiva, aí processamento da informação, né? Ficar com atenção seletiva ali no que é de negativo vai intensificar a experiência emocional com emoções incômodas aí, né? Então, quais são perguntas que a gente pode fazer? O que aconteceu de bom essa semana? O que você fez de bom? Quando você esteve melhor? Qual foi o momento, o dia que você estava melhor nessa semana? E aí, se o paciente fala, teve um dia sim, foi quarta-feira que eu fui fazer tal coisa com fulano de tal. Então me conta um pouquinho. O que você acha que nesse dia, em específico, teve que estar associado com isso? Esse encontro, por exemplo, tem mais alguma coisa além desse encontro? Vai estimulando, vai tentando entender com o paciente ali quais pontos que fazem com que ele sinta que aquele dia foi bom, porque é o que você vai estimular aí dali para frente. E também qual foi a melhor parte da semana. E isso já vai, esse movimento aqui da gente mudar esse foco, já vai levar o paciente a se sentir um pouco melhor, que ele vai começar a abordar de coisas positivas ali com a gente. Outros pontos importantes. Durante o tratamento, sempre elogiar o cliente por se engajar em atividades sociais, produtivas, prazerosas ou de autocuidado significativas. Isso principalmente com foco na depressão, por exemplo, mas para qualquer outro tipo de tratamento. Mas aí, para a ansiedade, a gente sempre elogiar a cada passo que o paciente der em relação a enfrentamento adaptativo, a aceitação da ansiedade, a experimentos comportamentais, a gente tem que sempre elogiar. Não é elogio falso, gente, tem que ser um elogio genuíno. Nesse momento, é relação terapêutica, que é extremamente importante. A gente percebe quando a outra pessoa está falando aquilo ali só para forçar a barra. Tem que ser algo genuíno, tem que ser algo sincero. E aí, se você precisa treinar sua escuta para perceber pequenas coisas que o paciente fala que são potenciais pontos ou comentários para você reforçar positivamente, para você elogiar. Ajudar o cliente a tirar conclusões úteis sobre as atividades, então ajudar ele a pensar o que aquilo ali ensinou, o que aquilo ali trouxe de positivo para a vida do paciente, incluindo as coisas positivas que elas indicam a respeito dele. Então, se conseguiu fazer tal coisa, o que isso diz sobre o paciente? Para ele conseguir perceber que isso diz algo bom dele. Evocar a emoção positiva na sessão, colocando o cliente em uma melhor estrutura mental e tornando-o mais receptivo no restante da sessão. Como que a gente faz isso? Uma das primeiras estratégias para evocar a emoção positiva é essa.
tentar lembrar aí de coisas boas que aconteceram, ou elogiando o paciente. Isso tudo são estratégias para evocar emoções positivas. Discutir se o cliente acha que é uma boa ideia se engajar em atividades semelhantes na semana seguinte, ou se dá até para acrescentar alguma, e fortalecer a relação terapêutica, tornando-se brevemente informal, talvez usando um pouco de autoexposição. Olha que coisa bonita, achei maravilhoso esse ponto aí. Por quê? Às vezes a gente tem medo de fazer autorrevelação, de se expor um pouco ali para o paciente, mas isso faz conectar. Então, Brené Brown fala brilhantemente para a gente sobre como a vulnerabilidade conecta. Então, realmente, quando o paciente vê que o terapeuta também é um ser humano, isso fortalece a relação. Natália, posso fazer isso o tempo inteiro? Não. Mais um momento para a gente treinar as habilidades terapêuticas, de entender em qual momento a gente precisa fazer algum tipo de autorrevelação. Como que a gente pode fortalecer a relação terapêutica, entre outras coisas. E aí, esse interessante do foco no positivo é que a gente pode cada vez mais usar frases para reforçar a relação terapêutica também, de deixar claro para o paciente que é um espaço livre, livre de julgamentos, que você está ali disposto, disponível para o paciente. E quero deixar um desafio para você, Psi. Faça você, primeiramente, a avaliação dos seus valores, aspirações e sonhos. Eu estou até com o meu caderninho aqui. Já escrevi nele quais são os meus valores atualmente, quais são as minhas aspirações, os meus sonhos. Eu recomendo que todo tipo de tarefa, plano de ação que a gente prescreve com frequência, que a gente faça primeiro. Ah, Natália, fiz em terapia. Se foi recente, então ótimo. Mas se faz mais tempo, faça novamente. Porque às vezes você já está num momento de terapia agora que tem as tarefas iniciais, planos de ação iniciais, que você não recorda tão bem como era. Experimenta, faça você. Isso ajuda na relação terapêutica, inclusive. Isso ajuda a gente a entender melhor ali como que é para o paciente, como que eu posso explicar para o paciente, o que eu senti de dificuldade na hora de escrever. Será que eu posso explicar de alguma outra forma para o paciente entender melhor? Quando eu faço aula é isso. Eu fico pensando assim, quando eu li o livro da Judite, eu senti dificuldade em entender essa parte aqui, ó. Como que eu vou evocar uma emoção positiva na sessão? Então, na hora que eu fizer a aula para a semana do TCC, eu vou tentar deixar isso claro. Isso no meu curso inteiro, no curso TCC para profissionais, o tempo inteiro eu fiz pensando quais são as principais dificuldades dos terapeutas que eu supervisiono, quais são e foram as que eu ainda tenho dificuldades, lógico, né, gente? Quais são e quais foram e quais são as minhas principais dificuldades também. E aí, a partir disso, eu tento elaborar as aulas para ter uma utilidade prática e para quem está assistindo se identificar e entender melhor. Então, isso a gente faz para o paciente também. A gente tem que facilitar e que promover ali uma aliança terapêutica e que o paciente se sinta confortável até mesmo para dizer que não entendeu, que está difícil. Um outro ponto importante também é sempre que puder tentar começar esses planos de ação, as tarefas de casa em sessão. Eu trouxe aqui para vocês verem, então, como que ficou um plano de tratamento, né, voltado para essa recuperação, esse é o que a Judite colocou no livro mesmo. Então, qual que seria o plano geral de tratamento desse paciente? Reduzir a depressão, a falta de esperança e a ansiedade, aumentar o otimismo e a esperança, melhorar o funcionamento, as interações sociais e o autocuidado, aumentar o afeto positivo, melhorar a autoimagem e a confiança e prevenir recaída. Então, olha aí que legal. O plano de tratamento não é algo gigantesco, tá vendo? São pontos específicos do que eu quero alcançar com esse paciente e é esses pontos específicos que vão guiar o tratamento inteiro. Aqui ela colocou os valores, aspirações e os objetivos. Depois, quais os obstáculos potenciais e um ponto importantíssimo. Ponto importantíssimo foi ótimo, né? E um ponto essencial aqui, as intervenções potenciais com esse paciente. Por que isso aqui é tão importante, gente? A gente vai aprofundar em plano de tratamento em outra aula, mas isso aqui mostra para a gente o quanto que esse plano de tratamento inicial já me dá, e as primeiras sessões, a avaliação, já mostra para a gente, já sinaliza várias intervenções possíveis.
várias coisas que a gente pode fazer ali e que a gente vai tendo de cartas na manga para durante a sessão, na hora que o paciente fala alguma coisa, a gente, opa, essa aqui é uma intervenção que está lá na minha listinha de intervenções potenciais que vai encaixar agora. Ou seja, facilita como decidir qual tarefa de casa prescrever para o paciente. Uma grande dificuldade da maioria dos terapeutas. Então, Psi, eu espero que tenha te ajudado com essa dica de ouro aqui do final, de como facilitar a prescrição aí de tarefas de casa, dos planos de ação. E lembre-se que a persistência é o caminho do êxito. Então, a gente não pode tentar comparar o nosso nível de atuação atual com o nível de atuação que a gente deseja, que a gente sonha, porque senão a gente frustra. A gente fica focando só no negativo. Aí a própria terapia cognitiva orientada para recuperação fala do contrário, da gente focar nos pontos fortes, da gente focar nas aspirações. Então, onde eu quero chegar? Eu quero ser um terapeuta de qual nível? Não tem problema se eu não estou lá ainda. Isso é a minha aspiração e é o que vai me motivar para colocar os meus planos de ação em prática e realizar, para cada vez mais eu me sentir um pouquinho mais segura na prática. Então, para finalizar essa aula de hoje, eu queria que vocês fizessem essa tarefa dos valores, das aspirações. Quem fizer pode postar, marca aí o meu perfil. Quem postar um pedacinho da aula, me marca lá também para eu ver vocês acompanhando. E vou mandar o material de apoio para vocês, tá bom? Um beijo, Psi. Muito obrigada pela presença, por ter ficado até aqui. E aproveita aí para se inscrever no canal, para me seguir lá no Instagram. E espero vocês na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.